Então, passando aqui para a tela do computador, galera, eu vou mostrar para vocês como é que foi que eu fiz esta manipulação aqui. Também vou contar um pouco das minhas referências, inspirações e o que me levou a chegar até essa imagem. Primeiro de tudo, minhas referências. Para eu fazer essa imagem, eu peguei a referência desse cara, que é o Anthony. Ele fez essa manipulação de tubarão aqui, ela sai, ele meio que engolindo um barco, né? Você pode ver aqui na tela do computador um barco. E o tubarão pulando, como se fosse o Megalodon. Não sei se vocês conhecem a história do Megalodon. Megalodon é um tubarão pré-histórico que vivia nas profundezas e atacava grandes embarcações mesmo. Tipo, eu não tô falando de barquinho, eu tô falando de barcão, tipo pique Titanic, que o cara tava engolindo. E a minha outra referência é do filme Tubarão, que é Jaws, que é um filme sensacional também, feito pelo Steven Spielberg. E aí eu busquei a referência do quê? De ser atacado por um tubarão, está sendo engolido, está sendo comido. Então foi daí que eu trouxe essa ideia de tentar escapar. É basicamente isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Mesma coisa na manipulação. O tubarão tá vindo e o cara tá botando a mão para tentar fugir. Ele tá tipo se protegendo. E aí eu criei essas bolhas. Eu vou explicar mais a fundo, detalhadamente, o que foi que eu fiz. Eu usei essa imagem aqui como imagem do tubarão, né? Você pode ver que é realmente uma foto, não é um tubarão 3D nem nada, é realmente uma fotografia de tubarão com a boca aberta. E aí eu tinha essa outra imagem aqui, só que ela não ia dar muito certo, não ia ficar tão legal, eu decidi guardar ela para usar para outra manipulação. E eu tinha essa imagem aqui do fundo do mar, que foi o que eu usei para criar esse degradê aqui de iluminado e profundo, né? Onde tem mais luz é a superfície, onde está mais fundo é quando você está afundando no fundo do mar. E essa outra fotografia, que é dessa mão, dentro da água. E agora eu vou partir para o speed art mostrando como é que foi feito. Então, galera, eu estou abrindo aqui o speed art mostrando detalhadamente como é que foi feito. Aí eu joguei a imagem ali do tubarão, estava caçando um meio de compor ali. Jogo a imagem da mão também, eu dou uma distorcida na imagem para dar essa sensação de levantamento. É como se a mão estivesse sendo levantada. E aí eu dou uma puxadinha nela, tal, ajusto para ficar tipo na direção da boca, como se o tubarão fosse a boca e a mão dele. E aí na camada de baixo eu jogo a parte mais escura do mar. E aí vocês viram que eu fiz uma seleção no tubarão para separar ele da imagem original, né? Para eu poder fazer manipulações por debaixo da camada dele. Então transformei ele numa nova camada, fiz uma máscara. E aí eu estou apagando a máscara do tubarão com fundo, como vocês podem ver, eu estou renomeando tudo. Tubarão cópia e enfim. E aí eu vou jogando feixes de luz com um brush de iluminação. Eu vou ensinar isso mais detalhadamente depois. E aí eu vou jogando feixes de luz para dar aquela sensação de que a luz do sol está entrando para dentro do mar e vai passando aqueles feixezinhos, né? Você pode ver aqui no canto esquerdo, ali no canto direito também. E vou iluminando, vou fazendo o teste, né? Como experiência com água, a primeira vez que estava mexendo com isso, então estava testando qual era a intensidade que eu colocaria, enfim. E aí eu vou fazer um processo de dodge and burn na imagem, que é basicamente escurecer e clarear. Aí eu começo a escurecer a mão nos pontos onde ia ficar mais escuros, para dar essa sensação mais realista, né, para ficar mais crível de acordo com a imagem. Aí lá eu faço o detalhezinho da sombra da pulseira e tal. Aí eu vou fazer o mesmo processo agora pro tubarão, tô recriando as camadas. Aí eu inverto elas para elas ficarem originais e eu vou fazendo as sombras, os realces. Aí eu escureço a boca, escureço ali o nariz, tá, com a parte mais em sombra. Escureço aquela outra parte, a parte esquerda do rosto, que é onde não vai bater tanta luz, a luz vai bater mais em cima e vai se espalhar, mas não vai chegar tanto ali, então não vai ficar tão claro. E as laterais, como sempre, lateral sempre vai entrar luz, que é a luz, iluminação de recorte. Aí eu vou ajustando
Na boca também dele, você vê que ele tem um buraco, né? Que é onde entra um feixe de luz também. Então eu dei uma clareada ali. Galera, iluminação é a parada mais importante na manipulação que você pode ter. Você pode ter imagens idiotas, mas se você souber fazer uma boa iluminação, vai ficar muito incrível, vai ficar muito bom. Iluminação é tudo, seja na fotografia, seja em manipulação, na pintura, em qualquer lugar que você for fazer, qualquer coisa, iluminação é tudo. Se você for parar para ver, iluminação é tudo que dá sentido. Iluminação transmite sensação, sacou? Iluminação é cor. E aí eu vou adaptando a cor da mão ali também, você pode perceber, de acordo com o mar. Então eu vou dando esse tom mais azulado, esverdeado. Pro tubarão a mesma coisa, para ficar uniforme os dois, porque senão destoa. Senão fica um de uma cor, um de outra e não fica incrível, fica idiota, fica fake demais, sacou? Aí eu vou trabalhar as sombras também. Aí eu vou olhando ali meus pincéis e eu coloco um pincel de bolha. Porque não tem como trabalhar imagens de bolha ali. Aí eu pego um pincel e vou trabalhando as bolhas, vou testando. Foi a segunda vez que eu fiz bolha na minha vida no Photoshop. Eu vou mostrar também aqui no final desse speed art qual foi a primeira manipulação também que eu fiz que me levou a ter esse interesse em refazer algo de novo relacionado ao fundo do mar, fundo de um lago, enfim, esse contexto aquático. Aí eu vou trabalhando as bolhas, não ficou 100%, não ficou perfeito, porque foi a segunda vez e a primeira vez que estava trabalhando algo assim, então não tinha tanta noção de como seria o movimento dele dentro do mar e o quão isso ia afetar dentro para gerar bolhas. Mas eu fiz esse tanto de bolha para dar essa sensação de incômodo mesmo, de caralho, velho, ele tá agoniado. É como se ele tivesse mexido muito e nesse mover dele, dos movimentos, gerou-se então muitas bolhas. E aí eu vou pro câmera raw para dar uma finalizadinha, tipo, já dar uma pré-finalizada na imagem antes de fazer os ajustes finais. Então eu dou uma setada ali na cor, vou trabalhar melhorzinho e tal, os aspectos que eu quero. E aí eu gero esse outro arquivo. E aí eu vou fazer mais detalhes em cima dessa foto aí que eu gerei. Você vê que eu acrescentei mais bolhas ali dentro da boca do tubarão. E agora eu vou fazer uma pintura de iluminação que se chama Light Paint, o nome disso. Uma técnica chamada Light Paint. E aí eu vou pintar alguns detalhes para ajustar. Depois eu vou explicar melhor esse processo, como é que ele funciona, algumas técnicas. Vou ensinar bastante coisa para vocês. E se você já tá curtindo esse conteúdo, velho, se inscreve aí que vai vir muita coisa foda. Papo de imagem vai ser o melhor canal que vai ter do momento de Photoshop aqui no Brasil, destinado à manipulação de imagens. Então, galera, acompanhe, não perca. Chama os amigos, chama todo mundo que tem interesse nesse tipo de conteúdo e vamos com a gente. Aí eu vou iluminando ali os pontos onde batem mais luz. Dou uma clareada nos dentes, uma escurecida também, onde está na frente, onde está atrás. Tudo que vem atrás vai estar um pouco mais escuro, tudo que está na frente vai estar um pouco mais claro e vice-versa. Não necessariamente essa é a regra para sempre, vai ser assim, mas boa parte das vezes vai ser. E aí eu faço os detalhezinhos na boca dele também. E cara, composição também é outra chave, né, do negócio. Se você sabe compor bem, eu vou também trazer bastante tema sobre composição. Quero dar uma aula aqui foda pra vocês sobre como compor e como iluminar também. Vai ser do caralho essa nova etapa aí da minha vida. E aí eu vou trabalhando a luz ali no braço também do cara, da mão. Eu testei ali também dar um desfoque nas bolhas para ver como é que ficaria, mas não ficou tão legal. Como eu estava com a imagem praticamente fechada, eu ia ter que desfazer a coloração e os outros detalhes que eu fiz para poder ficar
para poder conseguir dar o efeito de desfoque nas bolhas, eu falei, não, vou deixar dessa forma aqui e na próxima que eu fizer eu dou uma melhorada. Eu dou uma clareada nas bolhas também, onde seria batendo luz, só para para chamar um pouco mais de atenção e também dar uma diferenciada, destacar das outras. E aí novamente eu vou pro Camera Raw para dar mais um detalhamento. Eu diminuo os tons de branco, dou uma sentada na iluminação e eu finalizo com, com a iluminação selecionada. Eu vou selecionar uma área onde eu quero que fique mais escuro, eu vou selecionar uma área onde eu quero que fique mais claro e vou trabalhar em cima disso. Aí, por exemplo, onde é que eu quero que seja o foco? Eu quero que o foco esteja no tubarão, que a pessoa olhe primeiro para o tubarão para depois olhar para a mão. Então, o tubarão é o meu alvo. Então ele vai ter que ficar um pouco mais claro, que é pra galera olhar primeiro pra ele, sacou? E a mão sempre vai estar um pouco mais escura também, porque ela está numa parte mais baixa e também por conta do fato dela não ser o objetivo principal da imagem. Então é consequência, sacou? Aí eu tô finalizando essa luz, diminuindo um pouco a saturação, gosto de fazer isso das minhas imagens, acho que dá uma cara legal e você pode ver ali o antes e depois. Aí novamente, essa aqui é a imagem final, como é que foi que ficou. Abri ela aqui para vocês poderem ver com um pouco mais de detalhe. Eu vou dar até um zoom aqui, ó, para vocês verem. Eu curti o resultado, sim. Não é porque é minha arte não, que eu tô falando que eu curti, mas é porque eu acho que ficou bacana pra primeira experiência, assim, mexendo com o fundo do mar, acho que foi interessantíssimo. Aí eu vou abrir aqui pra vocês a minha primeira manipulação dentro da água. Foi basicamente essa aqui, eu recortei esse cenário, coloquei esse cenário aqui com o lago, e aí eu fiz um fundo. Eu joguei a modelo dentro da água e iluminei aqui o rosto dela, fiz umas bolhas aqui também, como se fosse a borda da água, se eu tivesse feito. É como se eu tivesse feito essa foto aqui com um dome, sabe? Sabe o que é dome? Aquela caixinha de plástico que você coloca a tua GoPro e você faz a fotografia, metade fora da água e metade dentro da água. Como a lente da GoPro é uma lente mais arredondada, ela é uma grande angular, então ela distorce muito a imagem, então te dá uma sensação diferenciada, porque ela pega um grande espaço de campo e ela vai mostrar o céu de uma forma e a divisória entre o céu e o mar. Fica bem interessante. Depois vocês pesquisam mais sobre o domo. E foi essa sensação que eu quis trazer. E aí eu resolvi criar também essa nova do tubarão que eu acabei de mostrar para vocês.